Vamos lá, pessoal, então mais um exercício aqui, vamos lá. Vamos ler aqui o nosso exercício para conseguir resolver. Ignora essa parte aqui, pessoal, isso aqui foi eu ajudando os meus alunos a terem acesso a esta avaliação, tá? Vou pôr para cá que eu acho que fica um pouco melhor. Vamos lá. Considere que a função f elevado a menos 1, ou seja, galera, função inversa, pessoal. Nossa, professora, e a câmera desfocou, hein? Nossa, professora, mas eu nem sei o que é isso. Relaxa, nós vamos entender. Olha lá, função inversa, que é dos reais, né? Pertence ao conjunto dos reais, com exceção do número zero, são todos positivos, tá? É a inversa da função, que é a função normal, que também pertence aos reais, com exceção do zero com os números positivos. Definida por, aí nós temos essa função, f de x igual a 4 elevado a 2x mais 3. A lei de formação da função f de menos 1 está representada em... Aí nós temos aqui na própria prova as opções dessa representação, beleza? Mas vamos lá. Vamos resolver isso aqui? Poxa, professora, não entendi nada, um monte de letrinha aqui. Relaxa, pessoal, isso aqui é linguagem matemática. Importante que vocês saibam como ela funciona, mas fica tranquilo que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Essa questão eu também estou esperando a orientação. Eu vou resolver ela conforme os meus conhecimentos prévios, tá? Pode ser que eu me esqueça de alguma informação ou outra, mas eu vou estar resolvendo ela e vou estar aguardando orientação. Se tiver alguma mudança nesse exercício, eu posto aqui no canal para vocês, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: função inversa. Como ela funciona, professora? Cara, ela é justamente conforme o seu próprio nome. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função simples, né? Por exemplo, x mais 2, a gente sabe que a letrinha f de x, ela é a mesma coisa que y, né? Então, eu vou representar aqui, ó, y é igual a x mais 2. A inversa disso, galera, é o seguinte, é eu trocar o x e y de lugar. Eu troco o x e o y de lugar, ó, troquei, e eu isolo o y. Então, ficaria como, né? Eu passo todo mundo pro lado de lá e esse pro lado de cá, né? Como assim, professora? Eu vou só inverter aqui, ó, pá. Vai ficar, então, ó, y mais 2 igual a x. Passo o número 2 pro outro lado, vai ficar y igual a x menos 2. Então, a inversa dessa função x mais 2 é x menos 2. É alguma coisa que faz sentido, né? Se algo está crescendo de 2 em 2, qual é o seu processo contrário? É regredir de 2 a 2, tá? Uma coisa que faz muito sentido, beleza? Mas aí a gente tem uma grande questão, tá? Nós estamos trabalhando com função inversa de uma conta exponencial. E todo professor, quando ele vai começar a falar da matéria logaritmo, ele fala o seguinte para vocês, fala: pessoal, o logaritmo, ele é o contrário ou o inverso da exponencial. Vamos por aqui, né? Exponencial, beleza? Aí, pessoal, eu tô olhando pela câmera do celular, escrever por aqui é um pouco difícil. Mas tudo bem, é só para vocês conseguirem ver bem a questão, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso daqui, então, né? Sabendo que o logaritmo é inverso de uma exponencial. Primeiro, vamos lá, copiar a função, beleza? Olha lá, f de x é igual a 4 elevado a 2x mais 3. Bem, vamos transformar isso aqui nas suas devidas letras. Esse aqui é o y, mesma coisa que y. O a 4 elevado a 2x mais 3. Aí a gente vai usar essa regrinha aqui, ó, de inverter as letras, tá? Então, aqui vai ficar que x é igual
a 4 elevado a 2y mais 3. Pessoal, é importante que aqui a gente tente, de todas as formas, isolar o y, assim como nós realizamos aqui, ó. Nós invertemos a letra e isolamos o y para encontrar a resposta na inversa. Para mim conseguir isolar isso daqui aqui, eu vou ter que trabalhar com o logaritmo, tá? Então vai ficar assim, né? Vou transformar isso aqui em logaritmo, ó. Vai ficar log. A base da exponencial é a base do logaritmo. O expoente é a igualdade do logaritmo. E aqui, esse número é o logaritmando. Beleza? Se eu quiser transformar esse log em exponencial, o que que eu faço? Faço esse elevado à igualdade, que é igual ao logaritmando, né? Não é o famoso círculo? Pega esse, sobe, iguala. Sobe, iguala. Entendeu? A gente também tem esses macetes para ensinar para vocês quando nós estamos na sala de aula, tá? Mas é justamente isso, ó. É muito importante vocês saberem esse conceito, tá? A base da exponencial, esse aqui é o expoente e essa aqui é a minha igualdade, tá? No logaritmo, isso fica, a base da exponencial é a mesma do logaritmo, o exponencial é a minha igualdade do logaritmo e o resultado disso aqui, né, que a gente chama de igualdade aqui, é o meu logaritmando, tá? Importante vocês saberem essa definição, beleza? Deixa eu arrumar a letra aqui, porque ficou... Esse i aqui foi um i que eu chamei de igualdade, tá? Beleza. Agora, vamos tentar de todas as formas, pessoal, isolar esse y aqui. Como que a gente pode fazer para isolar esse cara? Bom, primeiro, eu vou jogar o 3 para lá, tá? Então, fica log de 4 com logaritmando x. Se o 3 foi para o outro lado da igualdade, ele era positivo, se tornou negativo, igual a 2y, perfeito? Beleza. Agora, o 2 está multiplicando o y aqui. E lembra, eu quero isolar esse cara, eu quero deixar ele sozinho. O que é que eu faço então? Se está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, né? Então, fica log de 4x menos 3, tudo isso sobre esse carinha aqui, igual a y. Aí, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, né? Que tanto faz, né? Se o y tá desse lado ou do outro lado. O valor é o mesmo, a representação é a mesma, ou seja, a gente está falando do mesmo assunto, tá? Independente do lado que o y vai estar. E outra coisa, o y tá para cá, tá, pessoal? Esse traço aqui não acompanha. Ó, vai ficar assim, ó. Eu me empolguei no traço ali, mas vai ficar aqui assim. Outra coisa para vocês lembrarem e colocarem na alternativa certa é o seguinte, que o meu y também pode ser representado por f de menos 1, tá? Então, aqui, ó, é só você ver lá qual das alternativas bate com essa descrição aqui que eu acabei de passar para vocês. Perdão, gente, aqui meu caderno tá um pouco, né, tortinho aqui. Então, só vocês verem, né? Vou colocar aqui em cima, acho que fica melhor, né? Qual das alternativas bate com essa descrição aqui que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? Qual delas tem essa informação lá? E aí você vai achar a sua resposta. Vamos lá, pessoal, minha questão 3 é o seguinte, ó, tá aqui minha questão 3, tá? Observe a equação logaritmo apresentada no quadro abaixo. Coloquei já aqui essa inequação. Ele pergunta qual é o conjunto solução dessa inequação no universo dos números reais.
Espera um pouquinho, respira, vamos resolver esse cara primeiro, para depois achar essa notação aqui, beleza? Então vamos lá. Quando nós temos aqui uma propriedade de logaritmo também, que nós temos que lembrar, tá? Vamos lá, nós temos o seguinte, ó, quando eu tenho o seguinte, ó, quando eu tenho um log de A e aqui B vezes C, né? Quando eu tenho essa propriedade, isso também pode ser escrito como log de AB mais log de AC, beleza? Quando eu tenho uma divisão, né? Quando eu tenho então aqui, ó, log na base A de B dividido por C, isso também pode ser representado por log na base A, B, menos log na base AC, beleza? Tenho que lembrar dessa propriedade básica. Por quê? Porque aqui vocês percebam, ó, está fazendo uma continha de menos, ou seja, tem uma divisão por aí. Legal? Então, vamos colocar, então, essa conta aqui conforme essa regra aqui do logaritmo. Como é que ficaria? Beleza, pessoal? Então, colocando essa conta aqui, usando essa propriedade, né, do logaritmo, o que que eu fiz? Olha lá, o primeiro termo está aqui acima, no meu numerador, e o segundo é o denominador, conforme a propriedade logarítmica, beleza? E esse é menor que zero, já estava na equação. Eu só apliquei a regra aqui de cima, beleza? Legal. Vamos transformar esse cara aqui, se nós transformarmos ele em exponencial, o que acontece? Olha só, pessoal. Pô, professora, eu não entendo essa transformação. O que que a senhora fez? Seguinte, para você entender esse processo dessa transformação, eu vou trocar esse sinal aqui, ó. Fazer o seguinte, só para você compreender e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Se fosse um logaritmo assim, ó, se fosse um logaritmo assim, com a igualdade, sem esse sinal de menor, maior, igual, como é que você transformaria ele em exponencial? Você faria o seguinte, você pegaria, ó, 2 elevado a zero, né? Ó lá. 2 elevado a zero. Aí esse sinal você colocaria aqui, ó, que é a igualdade, né? E o logaritmando aqui, ó, seria o resultado da sua exponencial ali, beleza? É isso que você faria se o sinal fosse simplesmente o sinal de igual. Então, é isso que nós vamos fazer, só que em vez de ser o sinal de igual, é o sinal de menor, beleza? Beleza. Aí a gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Vou pôr o caderno para cá, pessoal. Tá atrapalhando aqui o computador. É 1, né? E aqui ele fala, então, que 1 é menor do que x menos 1. E aqui, sobre 3. Passa o 3 para lá. Tá dividindo, vai multiplicando. Então, fica 3 vezes 1, que é menor do que x menos 1. Beleza. Essa conta vai ficar, então, 3, que é menor do que x menos 1. Passa o menos 1 para lá, então fica 3, era negativo, ficou positivo, mais 1 é menor do que x. Logo, a gente sabe o quê? Que o x, ele vai ser... Ó, vou colocar do outro lado para vocês entenderem, tá? Então, 4 vai ser menor do que x. Ou então, a gente pode também colocar aqui, ó, que x é maior do que 4. Como assim, professora? Cara, só você esquecer um pouco o sinal e ouvir o significado, olha lá. Eu não falei que o 4 é menor do que x? Então, significa que o x é maior do que 4. Beleza? É isso, pessoal. Tá? E aí, o que ele pergunta lá? Qual é o conjunto de solução dessa inequação no universo dos números reais?
Vamos ver as opções que nós temos lá, ó. Olha só, olhando as opções, eu vou traduzi-las para vocês. X pertence aos reais, X é maior do que 2 e menor do que 4. E, pessoal, nós não acabamos de ver que o X é maior que o 4. Então, isso faz a gente pensar bem nessa questão, hein? E, né? Vamos lá. X pertence aos reais. Se, novamente, se X for maior do que 1 e menor do que 4. Vixe. E aí, pessoal, a gente tem que ter uma seguinte clareza aqui, tá? Também estou esperando orientação para esse exercício. Qualquer coisa eu posto aqui no canal, se teve alguma mudança ou não, tá? Mas, pessoal, esse exercício aqui é uma grande de uma interpretação e uma grande de uma pegadinha. Por quê? Pensa comigo, o nosso X aqui, ele deu um resultado maior do que 4, né? E todas as opções aqui, ó, inclusive essa, né? Fala lá, X menor que 4, X menor que 3,5, X menor que 4 e X menor que 4. Pessoal, então a gente tem que pensar, bom, se o meu X é maior do que o 4, qual das alternativas aqui estaria dentro dessa realidade? Então, vou só interpretar aqui para vocês, ó. Todas os X pertencem aos reais, né? E aqui, X maior do que 2, menor do que 4. E, então, a gente teve um resultado diferente, né? Aqui também, ó. X maior do que 1, X menor do que 4. E nós também tivemos um resultado diferente sobre isso daqui, né? Beleza. X menor que 3,5. Também teve um resultado diferente. X menor do que 4. Também tivemos um resultado diferente, né? E aqui, X maior do que 1. Pessoal, se o X é maior do que 4, ele vai ser maior do que todos os números anteriores a ele. Então, pensa bem na sua resposta aqui, tá? E, enfim, se tiver alguma mudança no gabarito, alguma coisa, eu posto um vídeo aqui falando a respeito. Eu ainda não recebi o gabarito dessa prova, eu só recebi a prova e estou postando aqui a correção para ajudar os meus alunos, mas essa correção aqui não tem ainda o gabarito oficial, beleza? Então, não posso também dar a resposta. Ai, mas ficou bem subentendida, né? Beleza, vamos para a próxima questão.